livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 18. É um exemplo de mãe que nós vamos ver na Bíblia, mas, como eu sempre digo, a palavra de hoje é uma palavra de Deus, não apenas para as mães, mas para cada um de nós. Porque em cada exemplo bíblico, nós temos uma lição para a nossa vida, individualmente, os princípios de Deus aqui representados e expostos na sua palavra. 1 Samuel capítulo 1 até o verso 18, a palavra de Deus diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e queremos aprender do Senhor. Queremos que a Tua Palavra nos edifique, nos ensine, dê direção à nossa vida e seja um verdadeiro alimento espiritual para todos nós que a ouvimos. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da Tua Palavra. Que ela gere fé no nosso coração, mudança e transformação de vida. A palavra da verdade é o que nós queremos. Por isso não estamos aqui para ouvir homens com suas opiniões, com suas ideias, com suas filosofias. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor e te pedimos: fala conosco. E eu, Pai, te peço que a minha vida seja um instrumento Teu, que o Senhor me dê a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra. É o que te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a gente está diante de um texto que muitos irmãos conhecem na Bíblia, aqueles que leem a palavra de Deus, sabem da história dessa mulher chamada Ana,
que veio a ser a mãe do profeta Samuel, um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, né? Um dos nomes mais notados no Antigo Testamento, pelo que ele foi, pelo que ele exerceu no seu ministério. E essa é a mulher retratada aqui no início, né, do livro de Samuel, seu filho, né? Ele começa a contar essa história. E como eu disse, a gente está comemorando hoje aí o Dia das Mães, mas o que há de mais importante para uma mãe que é cristã? Eu não falo para aquela que não conhece a Cristo, mas para a mãe que é cristã. O mais importante para uma mãe cristã é direcionar a vida de seus filhos ao encontro com Jesus. O que ela mais deseja é que seu filho seja salvo. E a salvação só existe em Deus. A salvação só existe em Jesus. A Bíblia diz: não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O nome de Jesus está lá em Atos 4:12, é a afirmação da palavra de Deus. Então, a nobre missão da mãe que é cristã é ensinar a palavra de Deus ao seu filho. E nada melhor para ensinar do que viver a palavra. Nós só conseguimos ensinar direito aquilo que nós praticamos. Quando nós ensinamos algo que nós não vivemos, o nosso ensino perde qualidade, né? Perde credibilidade. Então, o projeto inicial de Deus para a mãe, e por isso eu digo para todos nós cristãos, é que a gente viva a palavra de Deus, que a gente viva aquilo que nós ensinamos, para que tenha eficácia o nosso ensino, tenha aproveitamento. Então, eu quero usar essa manhã o exemplo de Ana, que se torna mãe pela sua fé, porque o texto diz que ela era estéril, não podia ter filhos, e ela faz essa oração, abrindo todo o seu coração diante do Senhor, e depois você vai ver no desenrolar da história, que ela vem a ser então a mãe do profeta Samuel. E é interessante a gente entender o contexto em que essa história se passa. O contexto é uma época muito difícil em Israel. É uma época em que a nação estava enfraquecida, porque não havia uma direção no povo. Eles vinham de um período dos juízes, né, em que Deus levantou alguns para governar o povo, mas um povo muitas vezes rebelde, muitas vezes se desviando por caminhos tortuosos, e é nesse período que a Bíblia conta essa história. Faltava direção. E depois da morte de Sansão, que foi juiz em Israel, o povo ficou ainda mais dividido, e os filisteus, os grandes inimigos da época, começaram a tomar vantagem, porque um povo dividido é enfraquecido, né? Quando o inimigo quer prevalecer, a melhor estratégia dele é nos dividir, porque unidos somos mais fortes, mas divididos ficamos enfraquecidos. E o povo dividido começa a se tornar ali uma vítima fácil para os filisteus. Então faltava, naquele momento da história, um líder de verdade, um líder que fosse capaz de unir o povo, de fortalecer a nação para que eles pudessem resistir aos ataques frequentes ali dos filisteus. Mas os escândalos eram frequentes, não é? O próprio sacerdote relatado aqui, Eli, que era a figura espiritual mais importante, tinha 2 filhos citados no texto, Ofni e Finéias, filhos estes que eram homens corruptos, né? Homens desajustados, homens que não eram exemplo para nada. Então é um momento muito complicado, um momento retratado nesse estado, nesse momento, nesse contexto histórico da passagem. Era necessário o surgimento de um líder, não é? E veja, a própria Bíblia diz, aí eu chamo a você ao 3º capítulo de Samuel. Olha como é que diz o 3º capítulo, verso 1. Samuel, já jovem, servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote, e naqueles dias a palavra do Senhor era como? Muito rara, e as visões não eram frequentes.
Veja, até Deus estava deixando de falar àquele povo. Tanto pela sua palavra, quanto pelas visões, Deus já não se comunicava com o povo, tamanha era a situação ruim que aquele povo vivia em todos os sentidos. Então, era preciso surgir um grande líder para liderar o povo, para mudar a história daquela nação que tinha uma promessa de Deus. Deus jamais abandonaria Israel como não abandona até o dia de hoje. Há uma promessa de Deus sobre a nação, mas era preciso levantar alguém para que essa situação fosse resolvida. E é nesse contexto que Deus vai trazer à luz Samuel. Mas é bem interessante a gente notar que para que surja um grande homem, Deus primeiro levanta uma grande mulher. Alguns no mundo dizem que por trás de um grande homem há uma grande mulher, e eu acho que é mais do que isso, não é por trás, mas na origem de um grande homem há uma grande mulher. E assim é a história de Ana. Deus vai escolher uma mulher para dar à luz a um homem. Você lembra do que Deus fez com Jesus? Escolheu uma mulher. Quem escolheu? Maria. E não houve mulher como Maria, não é? Na sua posição, na sua fé, na sua disposição. Então, para levantar um grande homem, Deus primeiro escolhe uma grande mulher. E assim é na história de Ana. Samuel era necessário, havia um plano de Deus para restaurar aquela nação, mas primeiro a escolha de uma mulher para dar a luz a Samuel. E esse homem Samuel não foi apenas produto de Deus, mas também foi resultado de uma mãe dedicada, de uma mãe que o dedicou ao Senhor desde o seu nascimento. Então veja, não é só um plano de Deus, mas há também a escolha de uma mãe para levar adiante esse plano. Assim como Deus escolheu Maria, responsável por criar Jesus nos primeiros dias, ensinar-lhe as primeiras palavras, acompanhar o seu caminhar. Essa é a importância de uma mãe, e a gente vê essa realidade na vida de Ana. E há pelo menos duas características na vida de Ana que faziam dela uma mãe exemplar para colaborar com o plano de Deus. E é nisso que eu quero focar a mensagem de hoje. Duas características de Ana que fazem dela uma mãe exemplar e uma colaboradora com o plano de Deus. Irmãos, aí por isso eu digo, a palavra não é só para mães, é para nós homens também, porque já disse aqui em outras ocasiões que Deus tem planos para nós, mas há reações ao plano de Deus. Nós podemos colaborar ou nós podemos resistir. Nós podemos, como preguei domingo passado, dizer sim ao plano de Deus ou insistir em não aceitá-lo e atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. E a grande obra de Ana é ser essa colaboradora, aquela que trabalha junto com Deus para que o propósito de Deus se realize, que isso seja um alvo na vida de cada um de nós. Deus tem planos, mas eu preciso trabalhar junto com Ele para que o plano aconteça. Eu não posso atrapalhar os planos de Deus. E duas características aqui na vida de Ana se tornam um exemplo de colaboração com aquilo que Deus quer. E a primeira delas é tão importante na sociedade em que nós vivemos hoje, como era no passado. Eu vou dizer a você, Ana tinha um bom relacionamento com o seu marido. Amados, isso é de vital importância. E aí, mais uma vez, falando a homens e mulheres, que os casais tenham um bom relacionamento entre si. Deus não vai levar um líder ao mundo numa família complicada, não é? Em que há uma desavença. Lembra de José e Maria, mais uma vez uso o exemplo de Maria. Está lá também José e Maria tendo um bom relacionamento, a ponto de José superar até os preconceitos que poderiam surgir daquele nascimento para permanecer com a sua esposa. Como é importante, você não tem ideia, para o futuro da nação, para aquilo que Deus quer fazer, que os casais tenham um bom relacionamento entre si.
É algo que nós precisamos priorizar. Não há nada nesse mundo, queridos, posso dizer, mais importante no nível familiar do que casais se darem bem, do que casamentos serem fortes, do que haver acordo entre marido e mulher. A Bíblia questiona lá em Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Como é importante a gente andar em acordo, como é importante nós termos um bom relacionamento numa família que quer criar filhos dedicados a Deus. O mais importante não é o meu relacionamento com o meu filho. As pessoas estão invertendo isso hoje. As pessoas querem investir muito, quando querem, porque outros não estão nem aí, investir no relacionamento pais e filhos. Eu vou fazer um curso para saber como é que eu tenho que educar meu filho, como é que eu tenho que tratar meu filho. Primeiro faz um curso de como é que você tem que tratar sua esposa e como é que você tem que tratar seu marido. Porque é mais importante você saber como tratar o seu cônjuge do que saber como tratar o seu filho. A pessoa não entende essa prioridade no relacionamento e naquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o casamento, dizendo assim, lá no livro de Gênesis, no início de tudo, deixará o homem pai e mãe, já começa com rompimento, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. O único relacionamento em que nós somos uma só carne é marido e mulher. Pai e filho, pai e filha não é uma só carne. Você dá a luz e ele vai. Ele não é uma só carne com você. Ele vai se tornar uma só carne com outra pessoa, para dor de cotovelo sua. Está vendo? E há mães que não se conformam com o casamento de seus filhos. Há pais que têm ciúmes homéricos de suas filhas. Mas precisa entender, eles não são uma só carne com você. Eles serão uma só carne com outra pessoa. Então, o mais importante relacionamento é marido e mulher, não é pais e filhos. Tem pais que brigam por causa dos filhos, isso é um verdadeiro absurdo. Porque filhos não é para produzir separação de casal. Pelo contrário, o casal tem que estar unido para criar os filhos, para terem os dois uma só palavra, para os filhos respeitarem os dois igualmente, para um não dizer uma coisa e o outro desdizer. É tão importante o acordo, porque isto é o relacionamento, uma só carne estabelecida na Bíblia Sagrada. Então, se você quer ter um bom relacionamento com seu filho, comece tendo um bom relacionamento com o seu cônjuge. Porque os filhos veem no relacionamento dos pais o que vai marcar todos os seus relacionamentos futuros. Você não imagina como é importante para os filhos observarem, e eles observam, o relacionamento de seus pais. Os relacionamentos dos seus filhos no futuro, seja com outras pessoas, seja no casamento, seja no colégio, aonde for, ele vai sofrer grande influência do que ele vê na casa dele, no relacionamento pai e mãe. Não tire isso da sua mente, não ignore essa verdade. Muitos hoje jovens têm problemas de homossexualismo porque não encontram no relacionamento pai e mãe um relacionamento adequado. Não são poucos os homens que se tornam homossexuais porque veem que em casa quem manda é a mãe. E aí ele aprende esse relacionamento, ele acha que ser mulher é melhor. E o contrário também acontece. Não são poucas as meninas que hoje se levam ao homossexualismo porque vêm de um relacionamento frustrado, conturbado, complicado, de pai e mãe, que não lhes deu a base de uma família para entenderem o papel de cada um e de que não estão em competição, de que não estão disputando para ver quem era o melhor. E é isso que tem acontecido na nossa sociedade. A sociedade hoje impõe um padrão diferente. A ponto de, outro dia vi aí, não me lembro mais aonde, mas uma pessoa dizendo, olha, eu afirmei que eu venho de uma família tradicional. E alguém perguntou, por quê? Porque eu tenho pai e mãe, porque a gente se encontra, a gente almoça de vez em quando, a gente tem festa junto. Não, isso aí não é mais a família tradicional, você está enganado. Família tradicional agora é qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira.
Essa sua família já não é mais a tradicional. Essa é a exceção. E aí estão até ensinando as pessoas a odiar essa família tradicional. É ofensivo você ter uma mulher só, você ser um homem e uma mulher, já está se tornando ofensivo isso. Não é mais tradicional, isso aí já é exceção. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas esse conceito do mundo não muda a realidade do que Deus planejou. E se eu viver de acordo com o que Deus planejou, eu serei feliz. Só que as pessoas hoje querem ser felizes, mas querem ser felizes com a sua receita. Como eu aprendi assim, então eu vou buscar um homem vai buscar outro homem, porque ali eu vou ser feliz. Uma mulher vai buscar outra mulher, porque ali eu vou ser feliz. E sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Você será eternamente infeliz. E vai culpar todo mundo, vai culpar a sociedade, vai culpar a igreja, vai culpar Deus pelas escolhas erradas que você fez. Talvez eu reconheça muitas vezes baseada no relacionamento, na vida que você teve dentro do lar, porque não teve um pai junto com uma mãe, vivendo o princípio cristão de se darem um pelo outro, de se considerarem uma só carne, de não competirem entre si. Você foi afetado por isso, mas isso não te torna uma vítima, porque a escolha é tua. Você pode escolher o que você quer da sua vida. Você não é obrigado a escolher o que os outros querem, nem o que a sociedade impõe. Você pode escolher o que você quer fazer da sua vida. Não é porque meu pai foi bandido que eu tenho que ser bandido. Não é porque minha mãe foi prostituta que eu tenho que ser prostituta. Eu posso escolher o que eu quero ser. E se eu quero ser feliz, a única fórmula, se é que existe, de felicidade, é viver de acordo com os princípios da palavra de Deus que não falham. Podem ser criticados, podem ser debochados, mas quem debocha disso aqui é porque não vive a verdadeira alegria e a felicidade. São pessoas que vivem o que querem viver, mas quando deitam a cabeça no travesseiro têm uma vida vazia. Quando se confrontam com a própria realidade, têm uma vida vazia. Por isso o número de suicídios enormes entre essas pessoas que fazem escolhas erradas, que vivem pela felicidade, mas vivem de forma errada. E não encontram, e aí a frustração é ainda maior e tiram a própria vida. Quantas vezes nós temos visto isso? É a tentativa do homem de afrontar a Deus com as suas escolhas, mas Deus sempre deixa. Por quê? Porque a escolha é livre. Deus também não quer obrigar você a amá-lo, não quer te obrigar a crer nele. A nossa escolha é livre. Nós escolhemos crer, nós escolhemos o que queremos viver. E você é livre para escolher. Mas Deus te aponta o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é esse. Você escolhe o que você quiser, mas só esse dá certo. Você é livre para escolher. E é livre também para depois amargar as consequências da sua escolha. É livre depois para viver com as consequências daquilo que você escolheu. Então, o relacionamento dos pais é que vai marcar os futuros relacionamentos dos nossos filhos. Por este relacionamento, os nossos filhos vão aprender sobre virtude, sobre pecado, sobre amor, sobre perdão, compaixão, compreensão, honestidade. Tudo isso é aprendido em casa. Isso não se ensina na escola. Isso não se ensina. Na escola se aprende português, matemática, se aprende ciência. Valores se aprendem em casa. E hoje nós vivemos um tempo em que a escola quer ensinar valores, que o governo quer ensinar valores, e a gente caminha para algo muito ruim se nada for feito e se nós não reagirmos a isso. Nós não criaremos mais os nossos filhos, eles serão criados pelo Estado. E é dever de cada um de nós criá-los, mas é dever de cada um de nós dar o exemplo. Como eu disse no início dessa mensagem, ninguém pode ensinar aquilo que não vive. E é na família, no relacionamento pai e mãe, que seu filho vai aprender perdão. Sabe por quê? Porque ele vai ver você perdoar sua esposa várias vezes, vai ver sua esposa te perdoar várias vezes, e ele vai aprender que existe perdão. Ele vai aprender honestidade, porque ele vai ver você e sua esposa, você e seu cônjuge sendo honestos uns com os outros.
E ele vai aprender a respeito disso, ele vai aprender sobre compaixão, sobre compreensão, ele vai aprender que nem tudo é o que ele quer, que nem tudo é a minha vontade, que eu preciso aprender a compartilhar, e ele vai aprender isso com quem? Com o papai e com a mamãe, que estão em constante aprendizado também, querendo servir a Deus, querendo viver de acordo com a sua vontade. Então eu convido aos casais aqui a refletirem o que nós temos ensinado para os nossos filhos, através do nosso relacionamento, porque é isso que está em jogo. E aqueles que não têm pais, aprendam com a Bíblia, aprendam com o Pai dos pais, aprendam com Jesus. Não bote a culpa também pelas suas escolhas, pelo fato de você ser órfão, ter sido criado sem pai nem mãe. Você pode escolher uma vida diferente. Você tem a liberdade de escolher. E Deus diz assim: eis que te proponho vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus te aconselha, mas a escolha é sua. E veja, não há graduação, é vida ou morte. Não há zumbi no meio, morto-vivo. Não tem. Ou é vivo ou é morto. Ou é frio ou é quente. Não tem intermediário. Não tem eu vou ser neutro. Não tem pronome neutro, todes e todos. Não tem isso. É um lado ou é outro. É homem ou é mulher. Não tem meio termo. É vida ou morte, bênção ou maldição. Você escolhe o que você quer. E ali a relação entre Ana e Eucana, o seu marido, é uma relação boa, de amor. Aí alguém diria: peraí, pastor, mas você leu no texto aqui que Eucana tinha 2 mulheres. Que exemplo, né, que o senhor está dando aqui? Eu disse a você, para entender a Bíblia, você precisa entender o contexto da mensagem. E o contexto da mensagem é bem clara, da época primitiva em que essas pessoas viviam. E a maior preocupação da família e do homem naquele tempo era gerar filhos. Eucana só tinha outra mulher porque ele precisava gerar filhos. Mas o texto deixa claro que a quem ele amava Ana. Com Penina e os seus filhos dela, ele cumpria o seu papel. Na hora do sacrifício, ele dava porções a cada um, segundo o costume, segundo a tradição, fazia o que tinha que fazer. Mas a Ana ele dava porção dupla, porque o seu coração era de Ana. A outra era uma circunstância da época, do costume, da necessidade, que aquilo que era preciso. Mas a quem ele amava? Ele amava Ana. O versículo 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, mesmo com a sua condição de esterilidade, isso não mudava o amor que ele tinha pela sua esposa. A verdadeira era Ana. A outra não conta, apenas é uma circunstância do contexto da época primitiva em que essa era a ideia vigente no momento. Mas o relacionamento que era bom, porque eles adoravam também o mesmo Deus. Isso é outra coisa importante, no versículo 3 está escrito: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar a quem? Ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os filhos e tal. A quem eles adoravam? Ao Senhor dos Exércitos. Eucana adorava. Ana adorava quem? Ao Senhor. Quando você vai ver a oração de Ana, a quem ela faz essa oração? Ao Senhor, no mesmo templo, no mesmo lugar. É outro princípio importantíssimo que eu vou bater nessa tecla. Podem me jogar pedra, podem falar o que quiser. Casamento é entre crentes, é gente que tem a mesma fé. Não case, não se relacione com alguém que não tem a mesma fé que você. Porque a Bíblia diz, não sou eu que quero dizer, por mim eu deixava. Mas é Deus que não deixa, entende? É Deus que diz assim, que comunhão há entre a luz e as trevas. E não há como dar certo, não há como a gente ajeitar. Aí você diz, mas já tem um exemplo que acabou dando certo porque a mulher se converteu. Não corra esse risco. Comece bem e termine bem. É bíblico, não sou eu.
Não me culpe nem fique com raiva de mim. Quer que dê certo? Arrume um crente. Ah, não está difícil, pastor. Então se vira. Mas depois não vem chorar no meu gabinete que está dando errado, que te traiu, que não é bem assim, que acredita em outra coisa, que faz isso, que faz aquilo, que quer isso, quer aquilo. Você escolheu com a liberdade que Deus te deu. Assuma as consequências. O casamento de Ana dava certo, porque eles se amavam e eles tinham o mesmo Deus. Apesar de imperfeito, como todos nós somos imperfeitos, não há ninguém aqui perfeito. Eucana era crente. Era imperfeito, mas ele adorava o Deus de Israel. E a Ana também adorava o mesmo Deus. Se você, jovem, quer criar filhos dedicados a Deus, leia comigo Deuteronômio capítulo 7. Ah, eu quero, pastor, casar e ter filhos. Eu quero filhos dedicados a Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Você acha que esse princípio de Deus caducou? Ah, agora não é mais assim, não, agora está liberado, pastor, pode casar qualquer um com qualquer um, está tudo certo. O grande motivo de Deus não permitir isso é porque a tendência é que o não cristão contamine e afaste o cristão de Deus. E é o que eu já cansei de ver nesses anos todos que eu tenho de crente. O irmãozinho, a irmãzinha começa a namorar um que não é cristão. Daqui a pouco já não está tanto na igreja, daqui a pouco já não participa tanto, daqui a pouco, sumiu. Já cansei de ver. Já cansei de ver, por experiência própria. E é a Bíblia que diz. Se é a Bíblia que diz, não é a minha verdade que vai comprová-la. Não é a minha experiência que vai comprová-la. É simplesmente acreditar nela e fazer o que é certo. Primeiro motivo de Ana ser um exemplo, que fique para nós, bom relacionamento. Quer viver bem? Quer ter filho bom? Invista no relacionamento com o seu cônjuge. Você, homem, ame a sua esposa, como a Bíblia diz. Ame como quem exemplo é o amor de Cristo pela igreja. Se dê por ela, se sacrifique por ela. Você, mulher, respeite seu marido, tenha temor de Deus, seja submissa, não seja revoltada, faça o que a Bíblia diz e vai dar certo. E os filhos serão uma bênção, e a descendência será abençoada, e gerações que virão serão abençoadas. Por que as nossas gerações estão cada vez piores? Porque estão sendo gerações amaldiçoadas, por escolhas amaldiçoadas. Escolhemos a maldição ao invés da bênção, escolhemos a morte ao invés da vida. Então a primeira dica é essa: tenha um bom relacionamento. E ela também, a segunda e última dica, tinha um bom relacionamento com Deus. Está em segundo lugar, mas deveria estar em primeiro. Porque esse é talvez o mais importante. Ana tinha um bom relacionamento com Deus. Aonde eu posso dizer isso? Volta lá no texto de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, onde estávamos lendo, no versículo 10, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O seu relacionamento com Deus era suficiente para levar seus problemas diretamente a Deus. Ana não foi conversar com Eli, o sacerdote, não foi contar para manicure. Ana foi contar para Deus o seu problema. E ela chorou na presença do Senhor. E ela abriu o seu coração e desnudou toda a amargura do interior da sua alma. Isso é relacionamento.
relacionamento de intimidade, com quem você abre o seu coração, a quem você revela o que está dentro da sua alma, a amargura da sua alma. Essa é a pessoa com quem você tem mais intimidade, e deveria ser com Deus, e não com qualquer amigo ou amiga, com qualquer pessoa. Abra o seu coração para Deus. O coração dela estava em Deus, porque ela não queria um filho apenas para realizar os seus projetos não realizados. Ela não queria um filho apenas para mostrar para os outros, ou talvez para a própria rival, assim chamada na Bíblia. Ela queria um filho para entregá-lo a Deus. Versículo 11 diz assim a sua oração: e fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela queria um filho para dar esse filho para Deus. E é muito estranho isso, né? A gente quer tanto uma coisa, mas não é para nós que nós queremos para devolver para o Senhor. Nós queremos para entregá-lo ao Senhor. Porque eu creio que no coração de Ana, ela sabia que não adianta ter um filho para ela, não adianta ter um brinquedinho, não adianta ter um filho alvo de tanto desejo, se ele não estiver nas mãos de Deus. Ele não adianta ele ser advogado, médico, engenheiro ou qualquer outra profissão bacana, se ele não for crente, se ele não estiver nas mãos de Deus. Então o projeto dela não é um projeto para a vida dela, mas é um projeto para Deus. Por isso ela é um instrumento de Deus. O projeto dela é um projeto para Deus, e aí ela faz esse voto de entregar o seu filho e diz: ele vai ser consagrado ao Senhor. Ela fez o voto de Nazireu, dizendo: sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse voto está lá em Números capítulo 6. É um voto específico: eu vou dedicar, ele não vai cortar o cabelo, ele não vai tomar bebida forte, ele vai ser uma criança dedicada ao Senhor. Ela o entregou para Deus. É o mesmo voto que você encontra em Sansão e também em João Batista. Entregues para o Senhor para cumprir o propósito de Deus. Então essa é a essência de uma mãe dedicada ao Senhor. É dar o seu filho para Deus. Eu queria deixar esse conselho hoje agora falando especificamente às mães, mas também pode servir para os pais. Você que se preocupa tanto com o seu filho, você que teme tanto pelo seu futuro, pelas suas escolhas, você que ora tanto pelo seu filho, eu quero que você continue fazendo isso, continue orando, mas aprenda uma coisa: entregue o seu filho para Deus. Acredite que Deus ama mais o seu filho do que você é capaz de amar. E parece muito difícil, porque eu disse aqui na minha oração, não é, irmãos? Qual é o maior amor do que o amor de mãe? Amor de mãe é uma coisa doida, né? Existe um amor mais doido do que o amor de mãe. É o amor de Deus, que amou você de tal maneira que deu o seu filho. Olha só, esse é um amor incomensurável. Deu o seu filho para salvar você. Qual mãe daria o seu filho para salvar alguém? Só um amor é maior do que o da mãe, é o amor de Deus. Então eu convido você, nas tuas orações, continue orando pelo teu filho, mas não queira protegê-lo de tudo, não queira cercá-lo de tudo. Entregue ele nas mãos de Deus. Ele é livre para escolher o seu caminho. Você sabe qual é o caminho, você indica o caminho, mas a escolha é dele. Entregue ele nas mãos de Deus. Porque a Bíblia diz: se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a cidade, diz o versículo, em vão vigia a sentinela. Entregue seu filho nas mãos de Deus. Foi o que fez Ana desde o seu nascimento. E o seu relacionamento com Deus, ele tinha o poder que você precisa aprender. Como lição, veja o verso 18. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela entrou no templo amargurada, chorando, entristecida, angustiada,
Mas ela saiu do templo comendo com um semblante já não triste, com um sorriso nos seus lábios. Então, o relacionamento com Deus de uma mãe dedicada é capaz de acalmar a sua alma. Você pode ter a alma aflita por diversos momentos, mas quando você tiver com Deus um relacionamento a ponto de abrir todo o seu coração para Ele vai acalmar a sua alma. Como nós cantamos aqui no louvor: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ore a Deus, rasgue diante dele o teu coração, derrame diante dele toda a mágoa, toda a amargura, mas vá para casa com um sorriso nos lábios. Mas vai para casa calma, acalmada pelo relacionamento, porque senão não há um relacionamento com Deus. Se há um relacionamento com Deus, Ele acalma a nossa alma. E aí, queridos, outra lição do relacionamento de Ana com o Senhor. No versículo 26, que nós não lemos até o 28, diz assim: E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu. Ela volta lá com o menino vivo já. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Sabe o que é isso? Ela cumpriu os seus votos na presença de Deus. Ela votou lá no templo, naquela oração, e disse: Senhor, se o Senhor tirar essa vergonha de mim e me dar um filho, eu vou te dar esse filho. E a Bíblia diz que a criança nasceu, ela desmamou a criança, cumpriu o tempo necessário para que ela tivesse algum tipo de vida independente da mãe, e aí voltou lá no templo e cumpriu a sua palavra. Quem tem um relacionamento com Deus, cumpre os seus votos, e é o que nós precisamos aprender. Todos nós, homens e mulheres, aprender a cumprir a palavra que nós demos. E ela voltou lá e entregou o seu filho na mão de Eli. Imagina como foi difícil para aquela mãe fazer essa entrega. Mas ela sabia que o entregava nas mãos de Deus. Deixou o seu filho Samuel nas mãos de Eli e disse: está aqui, eu o trago como devolvido ao Senhor, para que ele viva todos os dias da sua vida. Eu pedi ao Senhor e ao Senhor eu devolvo. E ali adoraram o Senhor, como está escrito. E ela também é uma mulher que louvava ao Senhor. Depois que ela entrega o seu filho, talvez você pense, agora ela volta para casa triste, desesperada, amargurada, vai passar o resto da vida reclamando a mulher que ninguém vai aguentar ficar do lado, dizendo: ó vida, ó azar, desgraça, deixei meu filho lá. Não, você vai encontrar Ana fazendo essa oração e esse cântico, que eu quero terminar a mensagem deixando para você no capítulo 2 de 1 Samuel, do 1 ao 10. Preste atenção no cântico de Ana. E que esse cântico de Ana seja o canto da sua boca. Que o Senhor continue levantando mães assim como Ana, para que filhos como Samuel também possam surgir. O mais importante de você ser como Ana é que Deus possa trazer ao mundo mais gente como Samuel. O que está faltando no nosso mundo é mais gente como Samuel. E é isso que é a importância de você na presença do Senhor. Homens e mulheres de Deus, prontos para fazer a vontade de Deus e ouvir sua voz. Capítulo 2, verso 1 diz: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é a que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura
e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Assim Ana ora depois de entregar seu filho no templo. Que a gente aprenda com Ana. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te peço, ó Deus, que a tua palavra encontre guarida na nossa vida, no nosso coração. Que ela seja praticada por cada um de nós. Que cada ponto que ouvimos esta manhã seja vivido por nós. Que a gente aprenda, Senhor, a cuidar do relacionamento principal, que é o relacionamento marido e mulher. Para que famílias sejam fortalecidas, para que filhos como Samuel venham ao mundo e façam diferença. Pai, cuida dos nossos filhos, Senhor. Cuida dessa geração, meu Deus, tão perdida, tão contaminada, Pai, tão enganada pelo que ouvem na mídia, na TV, Pai. Cuida dessa geração, Senhor, que foram criados sem pais, que foram criados com pais se degladiando. Deus, em nome de Jesus, cuida dessa geração para que façam escolhas certas, meu Deus, para que escolham corretamente e se livrem da morte, não escolham a maldição, escolham a vida. É uma escolha. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, toca nessas vidas, Pai, e muda esses corações. Cuida de cada mãe nesta igreja, Senhor. Dá a elas o sentido da vida, da missão que o Senhor deu a elas, porque se haverá algum homem ou mulher de valor, certamente nascerá de uma mãe valorosa. Pai, em nome de Jesus, fala ao teu povo essa manhã. É o que te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.